Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui à nossa programação aí da semana, né? Fazendo o que a gente sempre fez durante a existência do canal, né? Fazer debates, né? Conversas, polemizar sobre diversos temas aí, né, importantes, né, da nossa sociedade, principalmente para a classe trabalhadora, mas também, né, temas centrais que deveriam ser discutidos aí pela esquerda, né? E como, né, eu falei ontem e reforço hoje, né, uma das coisas que o Mesa de Debates quer fazer neste ano aí de 2023 que começou, né, praticamente uma semana, é debater, né, teoria, debater marxismo, né? Nós estamos fazendo um curso de formação, né? A gente teve a primeira aula, né, ontem, mas também, né, debater as vertentes do marxismo como o trotskismo, né, apresentando aí várias interpretações aí do pensamento, né, do Leon Trotsky, mas não somente do Trotsky, mas e outras vertentes do marxismo, né. Enfim, sem muita demora, eu estou aqui com o Júlio Turra Filho, né? Ele que é militante aí da OSI e militante trotskista, vai, né, vai ser o convidado aqui de hoje, né, do canal. Então, sem muita demora, tudo bem, Júlio? Antes da gente começar, por favor, fale um pouco de você. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa. Bom dia, Guilherme. Bom, como você já disse, eu sou o Júlio Turra, filho por causa do mesmo nome do meu pai, militante trotskista desde julho de 1973, quando eu era calouro na Universidade de São Paulo. Integrei uma organização clandestina à época, que veio a dar origem depois, em 1976, a mencionada OSI, Organização Socialista Internacionalista, que hoje é a corrente O Trabalho do Partido dos Trabalhadores, do PT, Seção Brasileira da Quarta Internacional. E estou à sua disposição para as questões que você julgar úteis, né, para desenvolver esse tema com aqueles que nos estão acompanhando. Maravilha, Júlio. Júlio, então vamos aí para a primeira pergunta, né? O trotskismo, né? Principalmente aí pós-morte do Trotsky, sofreu várias ramificações. A gente tem várias tendências do trotskismo que muitas das vezes, né, não se dialogam entre si, né? Tem várias vertentes como mandelismo, pablismo, né, do o próprio morenismo. A pergunta que eu faço aí para você, Júlio, é a corrente ou trabalho, né? Qual vertente do trotskismo que ela se encaixa, primeiramente? Muito bem, como é sabido na literatura e por vários testemunhos deixados, o próprio Trotsky, ao organizar a oposição de esquerda, primeiro no Partido Russo e depois a nível internacional, rejeitava o selo de trotskismo, né? Ele dizia simplesmente que ele era fiel ao marxismo e aos ensinamentos de Lenin, em oposição à deformação, à degeneração, né, do pensamento marxista e da prática política, né, que significou Stalin e o stalinismo. Depois da morte de Leon Trotsky, né, em 1940, ele havia participado da fundação, não fisicamente, de longe, do exílio mexicano, em setembro de 1938, da Quarta Internacional, e foi assassinado por um agente do Stalin em agosto de 1940. Situe-se você que nos está escutando, que nós estamos, em 1940, estamos em meio à Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, né? Então, a Quarta Internacional foi fundada às vésperas da Segunda Guerra Mundial e, imediatamente, o mundo todo entrou numa terrível crise
que foi a Segunda Guerra Mundial, que nos legou mais de 60 milhões de mortos. Né? E os poucos trotskistas que existiam à época sofriam uma dupla perseguição. Sofria a perseguição do nazismo, que perseguia qualquer corrente do movimento operário, qualquer tendência de esquerda, mas também do stalinismo. Perseguição que ocorria até mesmo em campos de concentração, né? Onde os stalinistas, né, buscavam liquidar os trotskistas. Então, obviamente que uma organização que nasceu às vésperas da guerra e que foi submersa, como a maior parte das organizações nos territórios ocupados pelo nazismo, pelo terror de direita, né, saiu da guerra bastante frágil, bastante enfraquecido. E, embora tenha buscado sobreviver, e sobreviver junto com o seu programa, né, programa de fundação da Quarta Nacional, o programa de transição, sai da guerra enfraquecido. Entretanto, com uma direção que achava que ela era a direção mundial da revolução, depois da morte do Trotsky. Um dos dirigentes à época era um grego chamado Raptis, que tinha o nome de guerra de Pablo, Michel Pablo. Daí vem a expressão pablismo, que você mencionou. O pablismo, do nosso ponto de vista, significou uma revisão profunda, né, do programa de fundação da Quarta Nacional. Porque a teoria pablista dizia, em geral, o seguinte, que o mundo estava dividido em dois campos, um campo controlado pela União Soviética e o outro pelos Estados Unidos, que uma terceira guerra mundial era iminente, né, e que só caberia aos grupos trotskistas fazerem trismo nos partidos stalinistas. Então, o trotskismo que havia surgido, né, a Quarta Internacional, no caso, com Trotsky ainda em vida, para combater a burocracia stalinista e criar novos partidos revolucionários, porque os PCs, os partidos comunistas, contaminados pelo stalinismo, estavam perdidos para a revolução, de repente, a orientação era entre nos PCs, disfarçado de alface, né, gente? Porque se você entrasse, como nós entramos no PT brasileiro como trotskista, todo mundo sabe que nós somos trotskistas, o trabalho, e outras correntes também que se reivindicavam o trotskismo fizeram parte do PT brasileiro, Convergência na sua época, né? Mas disfarçaram de esfirra, de quibe, de não sei o quê, porque era o entrismo sui generis, né? O cara não podia revelar a sua identidade. Era uma política que liquidava a Quarta Internacional, que dissolvia a Quarta Internacional nos partidos comunistas, em nome de uma terceira guerra mundial iminente, né? E que o stalinismo faria a revolução à sua própria maneira, uma maneira burocrática, é claro, sem participação das massas, mas seria obrigado a avançar na via da revolução por causa da Guerra Fria com os Estados Unidos. Isso provocou um racha mundial do trotskismo. A Quarta Internacional, que saíra da guerra já enfraquecida, pela própria situação objetiva da guerra, né, racha nos anos 51, 52, 53, inicialmente entre duas grandes correntes, né? Aquela que sustentava as posições do pablismo, que posteriormente vai originar o mandelismo, de Ernest Mandel, dirigente belga, né? E o que nós chamamos da Quarta Internacional Secretariado Unificado, de um lado, e de outro um comitê internacional que lutava pela preservação do programa de fundação da Quarta Internacional, com a maioria da seção francesa, dirigida à época por Pierre Lambert, daí que alguns nos chamam, a nós da corrente do trabalho, né, de lambertistas, por causa, né, da relação histórica com essa corrente, maioria da seção francesa dirigida por Pierre Lambert, a seção inglesa, à época, a seção dos Estados Unidos, que era mais forte à época, no final da Segunda Guerra Mundial, Socialist Workers' Party, o CSWP, formaram um comitê internacional contra o pablismo, propondo a reconstrução, a reconstituição da Quarta Nacional sobre a base do seu programa original. A partir dessa primeira grande cisão, houve outras cisões que geraram várias correntes que se reivindicam do trotskismo.
né, ligada ao ex-dirigente já morto argentino, Nahuel Moreno, que no Brasil atualmente é o PSTU, né? Embora haja morenistas também dentro do PSOL. Nós que somos chamados pelos nossos rivais, né, de lambertistas, embora a gente se diga simplesmente trotskista, o Lambert também, tal como o Trotsky jamais gostou da etiqueta lambertismo, né? Lambert falecido em 2007, 2008, e entramos no PT desde a sua origem, porque achamos que para construir um partido revolucionário, né, e construir inclusive a seção brasileira da Quarta Internacional, isso não pode se dar por fora e contra, né, um processo, digamos, natural de organização da classe trabalhadora brasileira, que a partir da onda de greves no ABC do final dos anos 70, início dos anos 80, confluiu para a formação do PT. Nós participamos de todo esse processo e, portanto, nos transformamos em uma corrente do PT. Brevemente é o que eu posso lhe adiantar, Guilherme. Maravilha. É interessante que você já adianta alguns debates que eu quero ver aqui, né, contigo nesta live, né? Mas vamos dar seguimento aí à nossa entrevista, né? Hoje eu vejo muitos jovens, muitos, digamos assim, desavisados, né? Seduzidos aí pelo canto da sereia do stalinismo, né? O que enxerga uma figura do Stalin que ele é uma figura, né? A pergunta que eu faço para você é o seguinte: qual a importância de, né, retomar esse debate do Stalin Trotsky hoje, né? Qual que é a relevância desse debate aí para você? Ao contrário do que dizem alguns, em geral, querendo encobrir os crimes terríveis que o stalinismo cometeu contra os interesses da classe trabalhadora em escala mundial, enterrando a própria Revolução Russa, né? O Stalin é o grande coveiro da Revolução Russa. São os seus herdeiros que levam à dissolução da União Soviética. Herdeiros tais como Putin hoje, né? Putin que iniciou em nome de interesse de uma oligarquia que pilhou a propriedade de Estado na União Soviética. Iniciou a guerra na Ucrânia e hoje é uma guerra que traz enorme preocupação para todo e qualquer lutador no mundo, né? Porque sabemos que é uma guerra que não é de interesse dos trabalhadores. Os trabalhadores não têm lado nessa guerra entre o Putin, herdeiro do Stalin, e o Zelensky, né? Boneco do imperialismo norte-americano. De que lado nós vamos ficar nessa guerra? Essa guerra é contra os interesses dos trabalhadores russos, dos trabalhadores ucranianos, dos trabalhadores da Europa, cujos países se alinham miseravelmente com os Estados Unidos, né? Cortando investimentos sociais e aumentando despesas militares. De certo modo, Putin é o resultado do stalinismo, né? A restauração do capitalismo na União Soviética e a destruição da própria União Soviética foi provocada pelo stalinismo. Então é fundamental fazer esse balanço. Não é uma briga de personalidades, né? O grande Satã, Stalin, contra o heróico Leon Trotsky. Coitado do Trotsky que foi assassinado pelo Stalin. Não se trata disso. Se trata de perceber que o processo de degeneração da União Soviética tem origens, né, numa burocratização do primeiro Estado operário do mundo, que eliminou qualquer traço de democracia que esteve presente na Revolução Russa. Basta lembrar que os soviets que fizeram a Revolução Russa eram parlamentos operários, tinham várias correntes dentro dos soviets. Os bolcheviques, né, Lenin, Trotsky, ao chegar na Rússia revolucionária, né, eles eram uma corrente que disputava posições dentro
dos soviets, que eram verdadeiros parlamentos operários e camponeses e soldados, né? Delegados eleitos, irrevogáveis a qualquer momento. Os mencheviques, que era a corrente mais moderada do socialismo russo, foram majoritários nos soviets vários meses no processo da Revolução Russa. Foi a partir da experiência concreta das massas russas que viram nos bolcheviques os elementos mais determinados e mais consequentes, né? Ao levantar a palavra de ordem paz, pão e terra para resolver os problemas das massas na Revolução Russa, que foram, pouco a pouco, ganhando a maioria. Quando tiveram a maioria nos soviets, amadureceram as condições para a tomada do poder. Durante o período de guerra civil que se seguiu à tomada do poder em 1917, foi até 1921, a proibição da existência de tendências dentro do Partido Comunista, já desde 1919, acabou sendo um terreno fértil para o controle de uma corrente, a corrente de Stalin, que não por acaso era apoiada nos altos funcionários e na burocracia do partido e do Estado, a elaborar teorias sem nenhuma filiação marxista séria, como a famosa teoria que o Stalin inventou, né? Não ele, os seus filósofos a soldo, historiadores a soldo, né? Dos interesses da camarilha estatal, inventou a teoria do socialismo num só país. Ora, como é possível o socialismo num só país, gente? Né? O mundo todo controlado pelo imperialismo, capitalismo da nossa época, como dizia o Lenin, e lá na União Soviética se construiu o socialismo, fechado dentro de fronteiras nacionais. O Trotsky denunciava isso, dizendo, cedo ou tarde, a pressão do imperialismo via a política da burocracia dominante na União Soviética, cedo ou tarde, ou a pressão do imperialismo vai restaurar o capitalismo, ou as massas da União Soviética vão derrubar a burocracia e retomar o caminho da construção do socialismo, que só é possível em escala internacional. Portanto, a prioridade número 1 dos revolucionários russos, enquanto Lenin estava vivo, era estender a revolução para outros países e não dizer que fecha as fronteiras e vão construir o socialismo aqui na União Soviética. Então, essa foi a primeira polêmica histórica, né? A revolução permanente contra o socialismo num só país. E a corrente que o Trotsky representava é uma corrente que se reivindicava, né, do leninismo, da Revolução Russa, das posições originais do Partido Bolchevique. Enquanto Stalin opera uma revisão de alto a baixo ao estabelecer o controle monolítico de uma camada de altos funcionários sobre o conjunto da sociedade russa e soviética, posteriormente, né? Os países que vieram a constituir a União Soviética, e que deixou marcas terríveis na história, inclusive na guerra atual entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia, na verdade, só existiu como país independente no seio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E sempre com enorme, né, testemunhada por livros, por artigos, por comentários da época, enorme oposição do Stalin à política do Lenin. O Stalin, que era comissário para as questões nacionais, ele era georgiano, né, era da República da Geórgia, era extremamente antipático à existência de uma Ucrânia dentro do seio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A ponto do Putin, recentemente, ter atribuído, quando ele invadiu a Ucrânia, agora em janeiro do ano passado, fevereiro do ano passado, né, começou a guerra, o Putin disse que o grande erro da existência da Ucrânia foi cometido pelo Lenin, ao defender na origem da União Soviética que o direito às nações oprimidas pelo Império Tsarista, Império Russo, né, Grão-Russo, de constituírem suas próprias nações e federarem-se dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Putin considerou isso um erro histórico, que anular esse erro com a guerra atual. De toda forma, a polêmica trotskismo e stalinismo, ela não é algo superado na história. Ao contrário, ela explica fenômenos atuais, né? E permite àquele jovem que está interessado, né, em engajar-se numa luta contra toda forma de exploração e opressão, e na nossa época essa luta só pode ser uma luta contra a exploração do capital, portanto, uma luta pelo socialismo, tem todo o interesse em conhecer, né, essa polêmica e o que ela significa. A atração de certos setores da juventude à figura do Stalin é algo meio. Na minha época, quando eu era jovem, não era assim, era exatamente o contrário. Havia um repúdio generalizado à figura do Stalin, né? Aqui no Brasil, talvez pelo papel abertamente contra-revolucionário que o Partido Comunista Brasileiro jogou, né, na década de 60, desarmando qualquer resistência política ao golpe militar, que nos legou 21 anos de ditadura militar no Brasil depois, né? Às vésperas do golpe militar de 64, o PCB, à época, o principal partido da esquerda brasileira, que dizia que não estava no, né, não estava no governo, mas estava no poder, porque ele fazia política por dentro do PTB, tranquilizava as massas brasileiras, dizendo: não, os militares são legalistas no Brasil, o Jango tem controle da situação, não vai passar nada. Né? E nós tivemos um golpe militar em 1º de abril de 1964, aprofundado com o ato institucional número 5 de dezembro de 1968, que deixou o Brasil na ditadura militar por 21 anos. E apenas a luta dos trabalhadores, né, a retomada das greves no ABC, a luta por liberdades democráticas do movimento estudantil a partir de 76, 77, a luta pela anistia, a luta do povo brasileiro por democracia, é que minou as bases dessa ditadura militar. E fez surgir o PT dessa luta, e não, né, o PCB, que nunca mais se recuperou, gente. Hoje em dia, os que se reivindicam do velho PCB, a grande maioria está no Cidadania, né, do Roberto Freire, e há um pequeno núcleo que está no atual PCB. Né? O PCdoB também reivindica o partido de 1922, mas o PCdoB tem sua origem numa cisão maoísta, né, ocorrida em 61 aqui no Brasil, como ocorreu em vários outros PCs do mundo, em função do conflito sino-soviético da época. Então, não, é difícil entender, né, que jovens se sintam atraídos pela sinistra figura do Stalin, né? Sinistra e terrível figura do Stalin, que às vezes é endeusado por setores, né, ligados, né, à matriz stalinista, e que não compreenderam o significado de coveiro da revolução que o Joseph Stalin teve. É isso, querido Guilherme. Então eu quero entrar aqui na primeira polêmica que eu quero fazer aqui, né, em relação à independência de classe, né? Primeiramente, eu queria que você falasse qual que é a importância, né, da independência de classe aí para o pensamento trotskista. E você cita aqui diversas vezes o PT, o Partido dos Trabalhadores, né? E a gente sabe que até o trabalho tá dentro do PT. Você, assim, com toda a política de conciliação de classe petista, que hoje, por exemplo, se expressa com as inúmeras alianças da Frente Ampla, algo, né, que foi bastante combatido e criticado por Trotsky, né? Você considera que ainda é um acerto
né, da corrente o trabalho estar dentro do PT, não era na hora da corrente o trabalho sair, né, do PT, porque tem momentos que você entra e tem momentos que você sai, né, quando você faz um entrismo. E a pergunta que eu faço é, por que que ainda vocês estão no PT e qual que é a importância aí do debate da independência de classe? Muito bem, Guilherme. Boa pergunta. Eu, quando fui recrutado, aos 20 anos de idade, na época para a Organização Comunista 1º de Maio, mais tarde vai se fundir com uma outra organização, a Organização Marxista Brasileira, e vai dar origem à mencionada OSI, no final de 1976, setembro de 1976. Eu aprendi com os veteranos da época que trotskismo é igual independência de classe e internacionalismo. E isso ficou na minha cabeça e até hoje baliza a minha formação e intervenção política e a minha militância. Independência de classe e internacionalismo proletário. São os dois elementos que balizam, né, o divisor de águas para o trotskismo. Depois eu vou te contar um caso. Quando o Lula ganhou as eleições em 2002, pela primeira vez, há 20 anos, portanto, o Luiz Dulce, que era um dos assessores próximos do Lula, estava mandatado para conversar com todas as correntes internas do PT para perguntar se tinha alguma demanda de participação no governo, não é? Se tinha alguma sugestão de nomes para compor o governo. E lá fomos nós, eu e outros dois companheiros dirigentes da nossa corrente, conversar com o Luiz Dulce. E antes que ele dissesse qualquer coisa, nós falamos para ele, Dulce, nós não vamos te surpreender. Espero que não. Você sabe que nós criticamos ao longo de toda a campanha eleitoral a aliança com o José de Alencar como vice. José de Alencar, na época, era do PL. E o programa de governo do Lula, porque não propunha uma ruptura com a política do FMI. Então, nós não temos nenhuma reivindicação de participação no governo. A nossa concepção é que com o governo não se manobra. Nós podemos manobrar dentro do partido, manobrar com princípio, né? Podemos fazer uma manobra sindical, mas com o governo não. Quem entra no governo é para obedecer às ordens. E não para fazer luta interna, para ficar enchendo o saco do chefe do Poder Executivo para fazer isso ou aquilo. Agora, como nós não temos acordo com a linha geral do primeiro governo Lula, ouça isso, Guilherme, 20 anos atrás, não o atual, nós declinamos o convite, agradecemos muito, pode dizer para o Lula que nós agradecemos, mas nós preferimos ficar no partido, onde nós somos minoria, e a única coisa que nós exigimos é que seja respeitada a democracia interna do PT e que a gente possa defender nossos pontos de vista. Possa divulgar as nossas ideias através do nosso jornal. Possa defender nossas teses livremente nas instâncias do partido, nos congressos, nos encontros. Um belo dia, se nós formos maioria no partido, né, nós vamos impor a nossa linha. Senão, nós vamos organizar ao redor da nossa linha, né, e agrupar no terreno do partido. Só pedimos isso. Você precisa ver a cara que o Dulce fez na época, Guilherme. O Dulce, enviado do Lula, né? Ele fez: ufa! Vocês são os únicos que não querem fazer. Todas as demais correntes vieram aqui com uma lista de reivindicações, de cargo, disso, daquilo. Pois é, mas nós somos assim. Nós somos independentes.
Nós estamos no PT, querido Guilherme, porque nós consideramos que a classe trabalhadora brasileira, no seu conjunto, ainda tem no PT uma referência para organizar a sua luta. O capítulo PT, apesar dos 20 anos passados entre o primeiro e o segundo governo Lula, não se encerrou. O PT nunca foi um partido que surgiu a partir de um gabinete. Desde a origem, ele surgiu diretamente da luta de classe. Ele é fruto orgânico das greves da região do ABC. Né? Independentemente do fato de que o Lula, quando era dirigente sindical, dizia que não gostava de estudante. Eu brinco com meu amigo Djalma Bom, que era vice-presidente dos sindicatos metalúrgicos na época das greves. Djalma, hoje nós somos muito amigos, né? Você já fez muita coisa junto com a Corrente do Trabalho. Mas você lembra que na época das primeiras assembleias de greve dos metalúrgicos, você mandava, né, o pessoal do sindicato tomar o jornal do trabalho das nossas mãos e jogar fora, né? Para a gente não vender jornal para os operários que estavam na Assembleia. Então, para nós, o que vale é o movimento do conjunto da classe. Nós não vamos conseguir construir a revolução, né? Como dizia o Marx, a revolução será obra dos trabalhadores ou não será. Será obra dos próprios trabalhadores. Os partidos, as organizações políticas são auxiliares, são ferramentas, são instrumentos. Não são eles que fazem a revolução. Quem faz a revolução são as massas, quando elas irrompem no cenário político. Então, nós nunca escondemos a bandeira da Quarta Nacional dentro do PT. Nunca nos foi impedido de vender o jornal O Trabalho dentro do PT e fora também. Sempre fizemos abertamente as nossas campanhas financeiras, né? Vendendo um calendário, geralmente com temas políticos. Né? O ano passado, esse ano, 2022, foi os 200 anos da independência que não houve no Brasil. Esse ano, 2023, é a luta dos povos, né, contra a exploração imperialista. Sempre tivemos a nossa liberdade de expressão respeitada dentro do PT. Então, por que sair do PT? Para fazer o quê? Fazer uma seita, como é o PSTU? Hã? Todos são farinhas do mesmo saco, venham para nós que nós somos donos da verdade. Fazer o PSOL, que tem todos os defeitos do PT. A última resolução que o PSOL tirou, unânime, foi sobre participar ou não do governo Lula. O partido estava dividido, todo um setor liderado pelo Boulos e outros queria participar do governo Lula, apoiar o governo, pelo menos, e outro setor não. E tiraram uma resolução unânime, que diz, olha, pode apoiar, mas também não pode. Então, o partido que representa as aspirações da massa trabalhadora do Brasil, do povo pobre, do povo trabalhador, né, dos negros, das mulheres, é o PT. Agora, o que nós achamos da política da direção do PT? É uma política de colaboração de classe. Como é que nós combatemos essa política dentro do PT e fora do PT, no movimento de massa? Com que instrumento? Com um agrupamento amplo, que nós chamamos de diálogo e ação petista, onde não estão apenas trotskistas. Trotskistas são os membros da Corrente do Trabalho, que estão nesse agrupamento, né? Mas que tem fundadores do PT, como Luiz Eduardo Greenhalgh, advogado do Lula durante a sua prisão em Curitiba, que tem dirigentes do movimento popular e sindical que nunca tiveram trajetória trotskista, que organiza atividades junto com o Vicentinho, foi presidente da CUT, atualmente deputado federal, com o Genuíno, né? Ex-presidente do PT, ex-deputado federal, e que busca agrupar todos aqueles que querem agir como o PT agia na sua época heróica, onde não era simplesmente uma máquina parlamentar ou uma máquina eleitoral, que era um partido que organizava a base militante em núcleos, né? Que intervia
na luta de classes, nas fábricas, nos sindicatos, nas escolas. Então, com os nossos recursos, que são modestos, mas com uma linha política sólida, nós agrupamos petistas que querem agir como o PT agia no diálogo e ação petista. E consideramos que isso permite melhores frutos para a construção da própria organização revolucionária, da própria corrente do trabalho, do que se autoproclamar como um partido revolucionário puro, tipo PSTU, ou criar um sucedâneo do PT, que tem todos os defeitos do PT, 9 correntes internas, por exemplo, né? Como o PSOL, ele não tem a qualidade que o PT ainda tem de ser uma referência para as amplas massas no Brasil. Então, esse é o raciocínio que nos leva a permanecer no PT. Agora, combatemos a política de aliança, combatemos nas instâncias partidárias, né? E combatemos publicamente com nossa imprensa. Né? Os atuais ministérios que o Lula constituiu, Guilherme, eu não preciso nem fazer um grande juízo de valor, basta ver a origem. São 37, se não me falha a memória, né? O PT tem 11. 6 estão nas mãos de partidos que até ontem eram bolsonaristas, apoiavam o Bolsonaro. E outros estão nas mãos de partidos que, né, juntaram-se à campanha com ela em andamento. Agora, a posse do Lula em Brasília, na qual eu participei, estive lá, foi uma verdadeira demonstração de força do povo brasileiro que derrotou o bolsonarismo. Interrompeu o discurso do Lula no meio para gritar sem anistia, sem anistia, sem anistia. O que quer dizer isso? Uma desconfiança, né? Em relação à conciliação permanente e uma exigência de que é necessário combater os crimes do governo anterior. Então, eu pessoalmente estou otimista. Acho que o Lula 3 abre uma janela importante para o movimento dos trabalhadores no Brasil, para o movimento dos setores explorados e oprimidos, e para a esquerda em geral, né? Agora, sem esperar que tudo caia pronto lá de cima, mantendo a mobilização e a pressão, a luta pelas reivindicações, né, que estão colocadas nesse momento de reconstrução de um país que foi destruído pelo bolsonarismo. É isso, Guilherme. Essa não... Isso, Guilherme. Isso. Uma atenção, né? Você falou que, né, vocês têm uma liberdade aí de travar as posições, né, dentro do PT, né? Mas quando eu vou citar um exemplo aqui meu, mas quando eu participava de movimento sindical na POSP, eu era, né, fazia parte de uma chapa de oposição à chapa cutista, né? Eu sentia muitas das vezes, né, um certo burocratismo, né, uma certa burocracia que não deixava a gente expressar as posições assim até o final e livremente, como por exemplo subir no tal de som para falar, né, e tudo mais. Isso não rola dentro do partido e por que isso dentro aí de alguns sindicatos USP que são dirigidos aí pela CUT? Em toda parte há fenômenos de burocratização, né, Guilherme? A POS talvez não seja o único sindicato onde haja algum constrangimento, né, na expressão das posições minoritárias. É até mais provável que em sindicatos operários seja ainda mais dura a vida. Né? Agora, curiosamente, nas instâncias do PT, nos congressos, nos encontros, nos eventos, a liberdade de expressão é muito grande. Muito grande.
Ao contrário da CUT, por exemplo, onde existe uma barreira historicamente construída, né? De que para você participar da direção da CUT, a chapa deve ter, se tiver duas chapas, pelo menos 20% dos votos. E se tiver mais do que duas chapas, pelo menos 10% dos votos. Em alguns congressos se abriu exceção, porque o Congresso é soberano, né? Mas o estatuto prevê isso, na CUT. No PT, a proporcionalidade é direta. O Diálogo e Ação Petista tem 3 membros no Diretório Nacional do PT, que tem 81, se não me falha a memória, e um membro na Executiva Nacional do PT. E corresponde exatamente ao número de votos que ele fez no Congresso do PT. Né? Ou no processo de eleições internas do PT. Então, a proporcionalidade é direta no PT. Agora, obstáculos de aparatos que buscam frear, existe em tudo quanto é lugar. Já. Existem sindicatos, existem movimentos. Agora, quem está na chuva, como dizia, né? Quem está na chuva é para se queimar, como dizia o ex-presidente do Corinthians, Vicente Mateus. Quem está na chuva é para se queimar. Tem que enfrentar. Então, eu acho que isso não justifica a operação de constituir outros partidos. Mesmo o exemplo que você deu é um exemplo de necessidade de democracia sindical. Né? Não é propriamente resolver a questão do partido. Né? Nós, como Diálogo e Ação Petista, a gente trabalha de forma independente. Se o diretório do PT não faz uma coisa que a gente acha que é necessário ser feito, nós vamos lá e fazemos diretamente com a massa, com a base que a gente consiga atingir. Né? Então, em plena pandemia, por exemplo, onde a palavra de ordem de grande parte das organizações, de esquerda, de centro, de direita, mesmo no espectro das organizações sindicais e populares, era fique em casa, nós organizamos atos de rua no 1º de maio de 2020. Atos pequenos, com 200, 300 pessoas, mas que deram vazão, né, a uma necessidade de retomar as ruas, com cuidado, com afastamento, com máscara, com álcool gel, mas retomar as ruas. Finalmente, elas foram retomadas com alguns atos da campanha Fora Bolsonaro. Né? Como a campanha estava echada no impeachment e a relação de força do Congresso era completamente impossibilitava isso, acabou se esvaindo e sendo canalizada depois para a campanha presidencial do Lula, né? Na qual nós participamos, como Diálogo e Ação Petista, intensamente, de todos os atos de campanha, levando nossas próprias reivindicações, através de pirulitos. Revogação da reforma trabalhista, revogação da reforma previdenciária, aumento geral de salários, não é? Fim da tutela militar. E vamos continuar pressionando por essas reivindicações o governo eleito. É o que eu posso dizer, querido Guilherme. Não que muito longe de negar a existência de problemas de democracia nos sindicatos, inclusive no PT, porque havendo ampla liberdade de discussão no PT, na verdade, as decisões são tomadas muitas vezes, né, por um pequeno núcleo de dirigentes. Muitas vezes as instâncias do partido sequer se reúnem e decisões são tomadas por um pequeno núcleo de dirigentes. Nós combatemos isso. Mas, insisto, a questão fundamental, do meu ponto de vista, você pode concordar ou não, é que o capítulo PT, para a classe trabalhadora brasileira, para o grosso da classe trabalhadora brasileira, não se encerrou. E enquanto nós tivermos a possibilidade de defender os nossos pontos de vista de forma independente, sendo parte do PT, por que nós vamos nos auto-excluir desse processo? Por que nós nos vamos colocar na contramão
da corrente majoritária na classe trabalhadora. Né? Agora, o PT tem um cheque em branco das grandes massas? Não, não tem um cheque em branco. Esse capítulo pode se encerrar? Pode se encerrar. Mas ainda não se encerrou, na nossa opinião. Certo, Júlio. Júlio, já que nós estamos falando aí de democracia, né, partidária, né, o Trotsky foi um defensor aí da democracia interna aí do Partido Bolchevique no momento que ele estava se burocratizando, né? Eu queria que você comentasse um pouco, né, qual que é a importância aí dessa democracia interna dentro do pensamento trotskista. Há aqueles, como os anarquistas, que dizem que o Trotsky era tão autoritário quanto o Stalin. Por quê? Porque no famoso episódio de Kronstadt, quem estuda a Revolução Russa conhece esse episódio. Kronstadt era uma fortaleza, né, naval, cujos marinheiros jogaram um papel muito grande na Revolução Russa. E depois, por influência anarquista, eles se rebelaram contra o governo revolucionário. E o Trotsky, à época, falou que tinha que reprimir essa rebelião. Agora, tudo tem que estar dentro do contexto, né, gente? Nós estávamos no momento da Guerra Civil. O momento da Guerra Civil, na história da Revolução Russa, entre a tomada do poder em 17 até 1921. Onde 14 exércitos imperialistas invadiram o território da Rússia para derrubar o regime soviético. Nessa situação, nesse contexto, ter uma rebelião, né, na sua própria retaguarda, animada pelos anarquistas, não era bom negócio. E ela foi reprimida. Outros dizem que o Trotsky não condenou a suspensão do direito de tendências dentro do partido, que sempre existiu, hein? Durante o período da Guerra Civil. À época, o Trotsky considerou que era por causa da Guerra Civil. Posteriormente, o Trotsky admite que, né, a anulação do direito de tendências só serviu para projetar o Stalin, o cinzento secretário-geral, que trabalhava nas sombras, né, como o lídimo representante de tudo quanto é oportunista, carreirista e tal, que numa situação de partido único, né, a única maneira de sobreviver politicamente na vida era entrar no partido para fazer carreira. E o Stalin se transformou assim no líder da grande burocracia do partido e do Estado, que era uma coisa só, né, se confundia as duas, né, que levou a minar o processo da Revolução Russa a partir de 27, 28, quando inicia efetivamente o período do stalinismo. Né? Agora, obviamente, ao formar a oposição de esquerda, exilado internamente na União Soviética, primeiro no Cazaquistão, né, em Alma Ata, depois na ilha de Prinkipo, na Turquia, depois peregrinando por vários países da Europa que negavam o visto de permanência. Passou pela França, depois foi para a Noruega, e da Noruega foi para o México. Foi o único país no governo de Lázaro Cárdenas, que era um nacionalista, que havia nacionalizado o petróleo, aceitou receber o Trotsky. Né? O planeta não tinha visto para o Trotsky. Era perseguido pelos imperialistas, né? Pelo capitalista, e pelos stalinistas, que queriam a cabeça dele. Durante todo esse período, obviamente, o Trotsky foi o campeão, né, do restabelecimento da democracia soviética. O que era a democracia soviética? O Soviet era um parlamento operário, como eu já disse. Participavam várias correntes do movimento operário. E à medida que a burguesia tinha sido expropriada,
né? Tinha perdido a sua propriedade privada, nunca houve, nem deveria haver, representação burguesa no interior dos soviets. Era essa regeneração dos soviets que o Trotsky propunha. E, obviamente, por ser minoria, uma pequeníssima minoria. Você tem uma ideia? Na época da fundação da Quarta Internacional, em 1938, o Trotsky fazia uma imagem que era a seguinte: é necessário fundar a Quarta Internacional, porque vem a Segunda Guerra Mundial aí, é necessário assegurar o fio de continuidade do marxismo revolucionário ao longo do terrível período de guerra que nós vamos enfrentar, para que haja, para que as sementes, né, de uma retomada do movimento revolucionário após guerra sejam preservadas. Agora, nós somos poucos. Nós cabemos dentro de uma noz, né, que flutua num mar revolto. Imagine uma noz no mar revolto. Só a força do programa mesmo é que possibilitou que o trotskismo sobrevivesse, né? Aquele período que o Vitor Sérgio, outro revolucionário de 1917, definiu como a meia-noite do nosso século, que é o período, né, do Hitler, do Mussolini, da ascensão do nazismo, do fascismo, da Guerra Civil Espanhola com a vitória do Franco, a Segunda Guerra Mundial, um período de derrotas extraordinárias, as maiores derrotas que a classe trabalhadora já sofreu, ocorreram nessa final dos anos 30, início dos anos 40, né, do século passado. E nessa circunstância, restabelecer a democracia soviética, democracia operária, é um elemento fundamental. E também no regime interno dos partidos, né? A verdadeira expressão do centralismo democrático não é o centralismo burocrático do Stalin. A direção manda e o militante aplica. O centralismo democrático é a mais ampla liberdade de discussão, sem hierarquia. Militante de base vale a mesma coisa que o mais velho e reputado dirigente. A mais ampla liberdade de discussão dentro das fileiras do partido. Mas uma vez tomada uma posição por maioria, a minoria faz a experiência com a posição da maioria. Então não é o cumprimento cego de ordens. É o convencimento. A base do centralismo democrático é o convencimento. Convencer os militantes que a política que você está propondo é a melhor para a classe trabalhadora e para o partido naquele determinado momento. E para as organizações sindicais, ainda mais, né? A democracia sindical, porque existe uma certa disciplina sindical. Deve ser acatada, gente. Se um sindicato deflagra greve numa assembleia, os que perderam a assembleia têm que entrar em greve também, senão vão virar fura-greve, né, gente? Então, existe uma disciplina sindical, mas o sindicato não é um partido. O sindicato é uma organização de frente única de todos os setores da classe trabalhadora. Você não pede carteirinha, né, de partido ou filiação política, ou filosófica ou religiosa para associar alguém no sindicato. Basta a condição de classe, né? Você não vai filiar o patrão no mesmo sindicato que o trabalhador, obviamente. Então, o sindicato é uma organização distinta do partido nesse sentido. O partido é parte, tem um programa. O sindicato, um programa, né, de A a Z. E é sobre a base desse programa que ele busca filiar a vanguarda. O sindicato é uma organização de defesa, né? Tem que ser independente dos patrões, porque senão não terá nenhuma eficácia na luta de classe. Mas ele é baseado nas reivindicações, mais do que na filosofia, na orientação, no programa político. Então, a democracia sindical também é incontornável, ela é uma necessidade. Senão, o sindicato vira correia de transmissão de um partido, o que é ruim para o sindicato.
né? Tira a sua pluralidade, que é necessário. A partir da organização de vanguarda, o sindicato é a organização de retaguarda, no sentido de quanto mais gente abarcar o sindicato, mais eficaz será a sua ação na luta de classe. E quanto mais gente, é mais heterogeneidade, né? É mais heterogeneidade. Em todos os sindicatos brasileiros, por exemplo, você vai encontrar bolsonarista. Espero que cada vez menos. Mas é um combate político. Né? É um combate político. Permanente. Para manter o sindicato como instrumento de luta do trabalho, da força de trabalho, contra a exploração capitalista. E aí ele é indispensável. Nenhum partido pode substituir esse lugar do sindicato. Agora, os sindicatos tampouco podem substituir os partidos, né? Virar uma organização de meia dúzia vermelha, que proclama verdades, mas que não mobiliza as amplas massas. É isso, querido Guilherme. Então é isso aí, pessoal, né? E estamos aqui encerrando, né, mais uma entrevista do nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Quero aqui agradecer imensamente a participação, né, do João Turra Filho, né? Gostei aí demais do nosso papo, foi um papo bastante produtivo, né? Espero que ele volte aqui mais vezes aí no canal, assim que possível. E, né, e antes da gente passar aí a bola aí para fazer as considerações finais, quero aqui lembrar do nosso Pix, o Pix do Debates 385 007 028 00, para o canal, né, continuar existindo, né, e a gente poder continuar fazendo nossas atividades, poder, né, fazer as nossas atividades com mais qualidade do que a gente faz, né, e também cobrir eventos, manifestações. Nós estamos fazendo aqui o Pix para você ouvindo a qualquer quantia, né, que você julgar, né, que deva doar ou que você puder, né, doar, né, para a gente continuar fazendo atividades. Por que, né, esse tipo de iniciativa, né? A gente estava conversando aqui, né, sobre independência de classe, né, com o Júlio e tudo mais, né? Independência de classe significa independência financeira, né? Nós do Mesa de Debates não recebemos dinheiro aí do Estado e não recebemos dinheiro também aí dos candidatos, como fazem aí muitas grandes empresas. Então a gente depende aí da nossa própria perna para poder sobreviver. E como a gente viu no capitalismo, né, a gente, né, precisa aí, né, correr de atrás de financeira para poder continuar fazendo as nossas atividades. Então, né, quem puder, faça aí a sua doação. A gente a bola, né, para o Júlio, considerações finais. Bom, eu agradeço o convite, Guilherme. Deixo um forte abraço. Considerações finais, Júlio. Oi? Não, eu estava escutando. Pode fazer as considerações finais. Sim, eu agradeço muito o convite. Aqueles que nos honraram com a sua paciência e nos escutaram, atendam ao apelo do Guilherme de contribuição financeira, ele tem toda a razão. Não há independência política sem independência financeira. Isso é um princípio para nossa corrente política, por exemplo. A corrente do trabalho, ela sobrevive com base na cotização dos seus militantes, na contribuição de amigos, companheiros durante as nossas campanhas financeiras, nosso famoso calendário, né? E consideramos que ter independência financeira é condição para a independência política, né? E agradeço muito a oportunidade de discorrer um pouco sobre o trotskismo, né?
e sempre à disposição. Sempre à disposição. Um forte abraço, Guilherme, e novamente renovo o meu agradecimento ao convite para participar do seu programa. Forte abraço. Maravilha. Para a gente encerrar aqui para os ouvintes, não deixarem aí não se esqueçam de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas, né, que o canal está produzindo, né? Curta no Facebook, podcast, Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e curta e segue a gente lá no Instagram, Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Que esse ano de 2023 nós vamos, né, produzir conteúdos assim específicos aí pro Instagram. Então, um forte abraço aí a todo mundo, né? E mais tarde aí terá mais coisas aí da programação do nosso canal. Então, um abraço a todos novamente e